Bom dia, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, louvado seja Deus. Gente, no livro de Reis, segundo Reis, no capítulo 18, no versículo 5, 6, olhe para vocês verem, no versículo 7 está escrito assim: No Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Aí está escrito, aí você vai perguntar assim, né? Mas é sobre quem? É sobre Ezequias. Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. E Ezequias era fiel ao nosso Deus, e Deus estava presente com ele aonde quer que ele ia. A importância de nós sermos obedientes ao nosso Deus, né? Porque Deus não deixa nós, Deus vai conosco aonde quer que nós vamos pôr a planta dos nossos pés. Ezequias fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. O pai é um exemplo, o pai ou a mãe é um exemplo para os seus filhos. Porque se você cria os seus filhos debaixo dos mandamentos de Deus, debaixo daquilo que Deus agrada, se você ensina os seus filhos que primeiramente vem Deus, venha aquilo que agrada aos olhos de Deus, os mandamentos de Deus, você está ensinando o seu filho o melhor da vida, que é servir ao nosso Deus de puro e sincero coração. E Ezequias tinha, o seu pai era Davi, e ele seguiu os exemplos de Davi, que era servir ao nosso Deus, ser fiel ao nosso Deus, né? Então, gente, muitas das vezes nós perguntamos, muita mãe, muito pai pergunta, o porquê que meu filho está nessa situação, o porquê meu filho está passando por isso, o porquê eu estou vendo meu filho passar por isso, o porquê eu estou vendo minha filha passar por isso, o porquê a minha família está assim assado. Aí você vai lá na Santa Escritura e lê, né? Sempre tem os exemplos dos pais sobre os filhos, porque Davi era obediente ao nosso Deus. E Ezequias era rei, mas era filho de Davi. E na Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai ver que os filhos viam exemplos do pai, né? Os filhos seguiam o exemplo do pai, que era servir ao nosso Deus e andar em santidade, respeitar os pais, respeitar as mães, respeitar principalmente ao nosso Deus, respeitar as coisas de Deus. Então, quando você estiver passando por essa situação, né, que muita gente passa, é preciso ir lá e consultar a Bíblia. Será que eu estou dando exemplo para o meu filho?
Será que eu estou servindo a Deus direito? Será que eu estou ensinando ao meu filho que ele deve respeitar a mim e a sua mãe, que é o primeiro mandamento da Bíblia? Se você tiver o exemplo dentro da Escritura Santa de Deus, o teu filho vai seguir o teu exemplo, né? Mesmo que o adversário ronde ele, mesmo que o adversário ponha as coisas na cabecinha dele. A sua oração, você tem que chamar ele para orar junto com você, ou chamar a sua filha para orar junto com ela. Você vai dar exemplo ao seu filho, à sua filha, que ela deve respeitar você, que ela deve servir a um Deus vivo de puro e sincero coração. Porque quando você dobra o teu joelho, Deus ouve a sua oração. Quando o seu filho dobra o joelho dele, ou a sua filha dobra o joelho dele, a sua filha dobra o joelho dela, ela tenha certeza que Deus está ouvindo a oração dela, mas você precisa dar um exemplo, precisa explicar para ela que ela ou ele que ela deve ler as Santas Escrituras, que ela deve ouvir a voz de Deus. Porque muitos pais, muitas mães estão sofrendo com seus filhos, infelizmente. Aí você vai falar, não, mas eu dou o exemplo. Se você dá o exemplo e o seu filho faz ao contrário, então você tem que ir aos pés do Senhor e pedir ao nosso Deus, Senhor Salvador Jesus Cristo, o que fazer para que essa situação venha a mudar. Porque Deus vai falar contigo o que fazer. Às vezes você precisa jejuar, levantar de madrugada, orar. Às vezes você precisa ser mais firme com o seu filho, com a sua filha. Tudo dentro da palavra do Senhor. Porque todos nós devemos temer ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porque é por Ele que nós vivemos e é dele que vem toda a honra e toda a glória. Tudo é por Deus, para Ele, nada é para nós. A nossa vida é de nós para Deus. Nós servimos ao nosso Deus, amamos Ele em primeiro lugar, mas os nossos filhos têm que tomar o nosso exemplo. Se você briga muito em casa, ou seja mulher ou seja homem, você vai estar criando filhos conturbados, filhos que não vão ser, que vão seguir o seu exemplo. Aí quando você vier falar para ele que você ora, que você serve a um Deus vivo, que você vai à igreja, que você lê a Bíblia, ele vai falar para você, mas você briga com a mamãe, mas você grita dentro de casa, mas você faz isso, faz aquilo. Tudo na vida é um exemplo. Se você for ler a Santa Escritura, você vai ver os exemplos. Davi era pai de Ezequias. Davi deu bom exemplo. Ezequias seguiu o exemplo de Davi. Davi reinou. Davi foi fiel a Deus. E fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, como tudo o que fizera Davi, seu pai. Né? Então, Ezequias fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, corrigindo eu aqui, né? Reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que Davi deu bom exemplo para o seu filho Ezequias seguir. E Ezequias, ele seguiu um exemplo bom do seu pai e não fazia nada sem consultar o nosso Deus. Hoje,
as famílias, não em geral, muitas famílias estão sofrendo, os maus exemplos. Aí você pode falar, não, mas eu oro, eu vou à igreja. Se você fala palavrão, teu filho vai falar palavrão. Se você magoa a sua esposa, teu filho, a tendência dele é fazer o mesmo, magoar a mãe ou te magoar. E futuramente, ele vai seguir os seus exemplos quando ele casar. Vai ser um mau esposo, vai magoar a esposa e vice-versa. O exemplo vem dos pais. Nós devemos dar bons exemplos para os nossos filhos. Porque o que você não fizer de mal com a sua esposa, você está ensinando seu filho que ele não pode fazer com a esposa dele quando ele vier casar. E vice-versa. Se a esposa fizer o bem para o esposo, ela vai estar ensinando a filha dela como tratar o seu futuro esposo se ela vier casar. Então, tudo vem de exemplos. Davi deu bom exemplo para os seus filhos. E o bom exemplo que Davi deu era servir a Deus em primeiro lugar. Ser bom filho, porque com certeza Ezequias foi bom filho para o seu pai, que era Davi. Então, está escrito aqui, ó, no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência, se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. E Ezequias só fez aquilo que Deus ordenara. Foram os bons exemplos. Na Bíblia está cheio de bons exemplos. Passados de pai para filhos. Então, se nós estudarmos a Bíblia, lermos a Bíblia, nós vamos ver que tudo vem de bom exemplo. Bom exemplo dos pais para com os filhos. E Deus quer que nós damos bons exemplos para os nossos filhos, tanto na vida espiritual como na vida material. E como Davi era um servo que obedecia ao nosso Deus vivo, ele criou o seu filho Ezequias, obediente ao nosso Deus vivo. A nossa vida é cercada de bons exemplos. Temos que ler as Santas Escrituras, porque nós vamos ver o que nós estamos passando na nossa vida, na nossa casa, às vezes, é algum mau exemplo da nossa parte. Tudo vem de bons exemplos. Aquilo que o teu filho faz, que você fala, eu não faço. E por que ele age dessa maneira? Aí você vai ter que ter um diálogo com o nosso Deus, conversar com o nosso Deus, explicar sua situação para o nosso Deus, para que o nosso Deus venha intervir e ver que você está dando bons exemplos para a sua família, para o seu filho, e que se o seu filho saiu da mão certa, saiu dos bons exemplos, Deus vai ver que a culpa não foi sua. Aí Deus vai entrar com poder, com glória e vai fazer a obra, vai fazer uma obra gloriosa na vida dos seus filhos, na vida dentro da sua casa, para restaurar a sua família. Se Deus vê que você está dando um bom exemplo, mas que o seu filho está em caminhos tortuosos, que seu filho não está seguindo o seu exemplo, não está obedecendo primeiramente ao nosso Deus,
Então, Deus vai intervir ao seu favor dentro da sua casa, para que tudo se achegue no seu devido lugar. Leiam a Bíblia, gente. É interessante nós lermos a Bíblia, porque às vezes nós sofremos e achamos que estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus, que é nosso amigo fiel e verdadeiro. E temos uma carta de um Pai Celestial escrito para nós que somos seus filhos. E nessa carta, nesse livro escrito pelo nosso Pai Celestial, nos ensina como nós devemos fazer a nossa vida prosperar, a nossa vida ser guiada pelo nosso Deus e abençoada pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Às vezes você acha que tudo está perdido, não está perdido. Ajoelhe diante de Deus e explique a sua situação para o nosso Deus, que Deus vai ver o seu coração. Deus é o nosso amigo fiel e verdadeiro. Ezequias seguiu o exemplo do seu pai, que era Davi, que era obediente ao nosso Deus. É preciso ler as escrituras, é preciso ajoelhar diante de Deus, é preciso conversar com Deus, para que Deus encaminhe tudo na nossa vida. E se o erro for nosso, Deus vai nos explicar para nós sairmos desse erro e fazer conforme a vontade do nosso Deus que está no céu. A nossa vida é conduzida pelas Santas Escrituras, pela palavra santa de Deus. Os bons exemplos sempre vêm de mãe, de pai para filhos. Se você está passando uma provação, ore ao nosso Deus, que Deus vai te mostrar o que fazer. Tudo está nas mãos santas de Deus. Deus abençoe e fiquem com Deus.